O edifício Augusta foi construído nos anos 70, um prédio residencial de fachada pálida, 10 andares, elevadores antigos e corredores estreitos que guardavam ecos de passos antigos. Mas o que mais chamava atenção ali não era a arquitetura envelhecida nem o cheiro de mofo nos porões, era o rodízio interminável de porteiros. Moradores contavam que, em apenas 3 anos, mais de 15 profissionais haviam pedido demissão. Alguns duravam dias, outros horas. Nenhum deles explicava o motivo da saída. Apenas deixavam as chaves na portaria e iam embora, pálidos, calados, como se tivessem presenciado algo que não deveria existir. O último porteiro, Arlindo, um homem calado e vivido, com décadas de experiência em condomínios, assumiu o posto com a convicção de que nada no mundo o assustaria. Na primeira semana, tudo foi pacato. Arlindo varria a entrada, recebia encomendas, observava os moradores com olhos atentos e respeitosos. Mas na segunda-feira seguinte, às 3 da manhã, ouviu pelo interfone da portaria o som de uma respiração ofegante vindo do 10º andar. Era o apartamento 1002, desocupado desde a morte da antiga moradora há 6 meses. Arlindo tentou retornar a ligação, mas o interfone do 1002 apenas zumbia, como se tivesse sido arrancado da parede. Subiu lentamente, lanterna na mão, usando as escadas por precaução. Cada degrau rangia como se protestasse contra sua presença. Ao chegar no 10º andar, o corredor estava mergulhado em um silêncio doentio, e a porta do 1002 estava entreaberta, com um feixe de luz tremeluzente escapando por ela. Arlindo empurrou devagar, chamando por alguém, mas não houve resposta. Dentro do apartamento, tudo estava coberto por lençóis empoeirados, móveis parados no tempo. No centro da sala, uma mulher vestida com um roupão branco encarava a parede, murmurando palavras desconexas. Arlindo recuou, tentou sair, mas a porta se fechou com força atrás dele. Quando virou-se para a mulher, ela já não estava mais ali. Em seu lugar, apenas uma mancha escura se expandia pelo carpete, como se algo estivesse apodrecendo por baixo. Arlindo correu, empurrou a porta até conseguir sair e desceu sem olhar para trás. A partir daquela madrugada, ele decidiu registrar tudo no caderno da portaria. Sons, vozes, vultos, qualquer coisa fora do normal. E foram muitas. O caderno logo se encheu com anotações perturbadoras. Arlindo escrevia sobre uma criança que aparecia às 4 da manhã e pedia ajuda para achar sua mãe, sempre parada na entrada do elevador do 2º andar. Também relatava o som de uma festa que acontecia no 8º andar todas as quartas, apesar de ninguém morar ali desde um incêndio ocorrido anos atrás. Havia também relatos sobre um velho com uniforme de porteiro antigo, que batia na porta da guarita pedindo para voltar ao turno. As câmeras de segurança começaram a mostrar falhas, imagens borradas, figuras que surgiam por um segundo e depois desapareciam. Arlindo levava tudo a sério, mas os moradores zombavam, dizendo que ele estava ficando velho demais para o trabalho. Só Dona Celina, a moradora do 703, acreditava. Ela jurava que o prédio era um portal para o que não deveria ser visto, e que os porteiros anteriores haviam sido levados, um a um. Certa noite, Arlindo ouviu 3 batidas na porta da guarita. Quando abriu, lá estava o velho porteiro do uniforme antigo, molhado como se tivesse saído de um poço. "É a sua vez agora, companheiro", disse ele com a voz embargada. Arlindo fechou a porta com força e chamou a polícia, mas, como sempre, quando chegaram, não havia nada. Nem câmeras, nem testemunhas, nem rastros. Mesmo assim, ele decidiu continuar no trabalho. Não por coragem, mas por curiosidade. Precisava entender o que havia naquele prédio. Começou a investigar registros antigos, até encontrar um documento escondido dentro de uma caixa de correio abandonada. Era o diário de José Rebouças, porteiro em 1982. As páginas estavam amareladas, mas revelavam histórias idênticas às que Arlindo registrava: crianças desaparecidas, festas em apartamentos vazios, batidas na guarita no meio da madrugada. José terminava o diário com uma frase enigmática: "O prédio escolhe o seu guardião. Quando ele te aceita, você nunca mais sai." Naquela mesma noite, Arlindo percebeu algo estranho.
Nenhuma chave do prédio abria mais a porta de saída. Nem as reservas, nem as mestras. O prédio havia trancado ele ali dentro. Celina tentou ajudá-lo, mas foi impedida por forças que ela mesma não sabia explicar. Arlindo agora dormia na portaria, com medo de subir os andares. Começou a escutar seu nome sendo chamado pelos interfones, todos ao mesmo tempo. O tempo passou e Arlindo começou a definhar. Seu rosto estava mais pálido, seus olhos fundos, e falava cada vez menos. Os moradores começaram a evitá-lo, dizendo que ele murmurava sozinho e que às vezes ficava encarando o espelho do elevador como se visse outra pessoa ali dentro. Mas o que ninguém sabia era que Arlindo já não se sentia vivo. Em sonhos, ele andava pelos corredores do prédio e via os outros porteiros, enfileirados, imóveis, todos com os olhos costurados e a boca aberta. Eles apontavam para a escada do porão, e ele sabia que era para lá que deveria ir. Um dia, cedeu. Desceu os 10 andares até a porta do porão e a encontrou aberta, como se esperassem por ele. Lá dentro, encontrou um altar feito de peças de uniformes antigos, crachás, bonés, todos dispostos em forma de círculo. No centro, uma fotografia emoldurada, a primeira equipe de porteiros do prédio, datada de 1971. Todos os rostos estavam riscados, exceto um, o dele, como se ele sempre estivesse ali. Arlindo caiu de joelhos e começou a chorar, sem entender se ainda era ele mesmo ou uma sombra criada por aquele lugar. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a portaria vazia. O caderno estava fechado, e sobre ele, o boné de Arlindo. A síndica chamou outro profissional, mas o novo porteiro sequer terminou o primeiro turno. Saiu correndo pela rua, dizendo que o prédio estava vivo. Depois disso, ninguém mais conseguiu contratar ninguém. A portaria permanece deserta até hoje, com luzes que se acendem sozinhas e sussurros que ecoam pelos corredores. Alguns moradores decidiram se mudar, mas muitos simplesmente sumiram. A senhora Celina foi uma das últimas a deixar o local. Antes de ir, passou pela portaria e deixou um bilhete pregado na parede. Não é o prédio que escolhe o porteiro. É o porteiro que nunca sai do prédio. Desde então, relatos de pessoas andando de uniforme pelos andares são cada vez mais comuns. Algumas câmeras ainda gravam, mesmo sem energia. E em uma delas, registrada às 3h33 da manhã, Arlindo aparece parado na frente do elevador, encarando fixamente a lente, com um sorriso que não pertence mais a nenhum homem vivo. O edifício Monte Castro, construído nos anos 60, era conhecido por seu charme antigo, suas sacadas de ferro trabalhado e uma portaria de mármore desgastado que ainda sustentava a plaquinha de bronze com o nome gravado. Mas, entre os moradores mais antigos, o que realmente fazia o prédio ser lembrado era o mistério que envolvia os turnos da madrugada. Nenhum porteiro ficava muito tempo ali. Sempre pediam para sair, inventavam desculpas ou simplesmente desapareciam. O zelador, um senhor calado chamado Maneco, dizia que havia algo no turno da meia-noite às 6 da manhã que quebrava os homens por dentro. Quando Carlos, um jovem porteiro recém-formado no curso de segurança patrimonial, assumiu o posto, riu dessas histórias. Achava que era exagero, conversa de velho. Se fosse assim tão ruim, já tinham fechado esse lugar, dizia ele. Mas na sua primeira noite, algo aconteceu às 2h17. Todas as luzes do saguão piscaram ao mesmo tempo e, durante exatos 5 segundos, as câmeras de segurança captaram a imagem de um homem parado do lado de dentro do elevador, um homem que não havia entrado por nenhuma das entradas do prédio. Carlos ficou confuso. Nenhuma movimentação havia sido registrada na entrada principal, nas portas laterais nem nas escadas. E mesmo assim, o homem estava ali, parado, de cabeça baixa, com um chapéu antigo e um sobretudo encardido. Carlos tentou chamá-lo pelo interfone do elevador, mas a tela apenas tremia. O homem então ergueu lentamente a cabeça e olhou direto para a câmera. Seus olhos não tinham brilho. Pareciam ocos. A tela apagou em seguida. Quando Carlos foi até o elevador para verificar, ele estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Voltando para a guarita, sentou-se com o coração acelerado e tentou ignorar o que viu. Achou que poderia ter sido algum problema no sistema.
Mas às 3h33, todas as portas automáticas do prédio se abriram ao mesmo tempo. O som ecoou pelos corredores como um chamado. Carlos trancou-se por dentro, ligou para o zelador, mas a ligação caiu. Foi nesse momento que percebeu algo ainda mais perturbador. Todas as câmeras estavam voltadas para ele, mesmo as que estavam fixas. E nenhuma delas havia sido programada para isso. No segundo turno, Carlos decidiu investigar o que havia de errado com os equipamentos. Vasculhou os arquivos antigos e descobriu pastas escondidas, com imagens de anos anteriores. Em uma delas, uma sequência de vídeos mostrava algo bizarro, um porteiro diferente em cada gravação, mas todos com o mesmo destino. As gravações terminavam com eles encarando o espelho do elevador antes de desaparecerem da tela. As datas eram espaçadas, mas sempre com o mesmo padrão madrugada, sojinhos, e um comportamento estranho momentos antes de sumirem. Carlos começou a desconfiar de que o elevador guardava algo mais do que apenas falhas técnicas. Ele passou a fazer anotações, como Arlindo fizera no outro prédio. A diferença é que Carlos tentava resistir. Começou a deixar bilhetes escondidos pela guarita, avisos para si mesmo, porque sentia que a cada dia esquecia de mais coisas. Uma noite, ao reler suas próprias anotações, se deparou com algo que não lembrava de ter escrito: "Ele quer o que está em você. Ele vai entrar." A caligrafia era a sua, mas ele jamais escreveria aquilo. Asterisco asterisco história 4 de 6 asterisco asterisco. As noites seguintes foram um tormento psicológico. Carlos ouvia passos acima da guarita, como se alguém caminhasse no teto. Chegou a verificar com o zelador, mas Maneco apenas desviou o olhar e disse: "Já começou, né?" Em uma das madrugadas, o elevador passou a abrir sozinho, parando no térreo sem que ninguém o chamasse. Carlos decidiu colocar uma câmera extra lá dentro. O que ela registrou foi inquietante. Às 3h33, uma névoa invadiu o espaço e, no meio dela, surgiu uma figura encapuzada que permanecia imóvel, como esperando por algo. Quando Carlos avançou o vídeo, percebeu que aquela figura apareceu em todas as madrugadas, mesmo antes dele trabalhar ali. Uma presença constante. No fundo do elevador, o espelho começou a mostrar reflexos diferentes do que havia de fato. Em uma noite, Carlos viu o reflexo do velho Arlindo ali, apesar de ele nunca ter estado naquele prédio. Era como se a entidade percorresse os prédios antigos, sempre se alimentando dos vigias noturnos. Como se os porteiros fossem parte de um ritual maior que ninguém compreendia por completo. Carlos tentou sair do prédio. Pediu demissão, falou com a empresa terceirizada. Mas não houve resposta. Quando ligava, a chamada caía. Quando ia pessoalmente, diziam que ele já havia encerrado o contrato. Mas o prédio ainda exigia sua presença. Na noite seguinte, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto em preto e branco, o saguão do prédio nos anos 70, com todos os porteiros alinhados. Entre eles, o homem de sobretudo e chapéu. E atrás dele, algo distorcido, como um rosto sem forma, pairando no ar. Carlos queimou a foto, mas à meia-noite, o papel reapareceu dobrado sobre sua mesa. E dessa vez, todos os porteiros na imagem estavam sem olhos. O elevador parou de funcionar para os moradores. Só descia para o térreo sozinho, sempre às 3h33. A cada descida, trazia um som diferente: choros, batidas, vozes sussurradas. Carlos não conseguia mais dormir. Passou a ver vultos nos corredores e ouvir vozes vindo do interfone, chamando por nomes que ele nunca ouvira antes, mas que pareciam familiares. Como se fossem memórias que não eram dele. Na última noite de Carlos no Monte Castro, a gravação da câmera da portaria sumiu misteriosamente. Nenhum registro da madrugada pôde ser recuperado. Apenas um frame congelado, às 3h33, mostrando o elevador aberto e vazio. Desde então, a nova equipe de porteiros não dura mais do que 2 dias. Alguns nem chegam a entrar. O zelador Maneco, após 40 anos no prédio, se aposentou em silêncio, deixando para trás uma caixa trancada. Nela, havia registros de todos os porteiros que passaram por ali, fotos, crachás, relatos, com datas riscadas e anotações misteriosas como aceitou, recusou ou levado. No final do caderno,
Apenas uma frase escrita com caneta vermelha: o prédio não quer proteção. Ele quer companhia. Até hoje, moradores juram ouvir toques no interfone durante a madrugada, mas ao atenderem, tudo que se escuta é uma voz sussurrando: quem está de plantão esta noite? E o elevador, sempre pontual, desce sozinho às 3h33, abrindo as portas, como se ainda esperasse Carlos retornar. O edifício Verona era considerado um dos mais seguros do centro da cidade. Câmeras por todos os lados, portaria blindada, acesso com biometria e ronda noturna nos andares. Mas, curiosamente, a vaga de porteiro noturno estava sempre aberta. Os moradores fingiam que era coincidência, mas os funcionários sabiam: ninguém queria trabalhar lá depois da meia-noite. A empresa de segurança terceirizada contratava gente de fora, de outras cidades, que não conheciam a fama do prédio. Foi assim que Jorge, um ex-vigilante de supermercado recém-demitido, foi chamado. Precisava do dinheiro, aceitou sem pensar muito. Logo de cara, achou o prédio estranho. Bonito por fora, mas frio por dentro. O silêncio era denso, como se abafasse os sons até dos próprios passos. No primeiro turno, tudo parecia normal. Monitorou as câmeras, fez a ronda, conversou com o zelador, um homem de olhos fundos e fala pausada, que só dizia: se o elevador parar no andar 4, não entre. Mesmo que te chamem. Jorge riu, achando que era brincadeira. Mas à 1h17, o elevador parou exatamente no 4º andar, sozinho. E o interfone tocou. A voz do outro lado era de uma mulher. Fraca, trêmula, dizia: você pode subir? A chave não gira e... ele está aqui. Jorge tentou identificar o apartamento, mas a linha caiu antes que ele perguntasse. Decidiu subir, desobedecendo o aviso do zelador. Pegou a lanterna e usou a escada. Quando chegou ao 4º andar, o corredor estava mergulhado em escuridão, como se as luzes tivessem queimado só ali. O cheiro era de terra molhada, umidade e algo podre. Nenhuma porta aberta. Nenhum som. Jorge andou até o fim do corredor e ouviu um sussurro vindo de dentro da parede. Encostou o ouvido e escutou batidas fracas, como se alguém estivesse do outro lado, implorando para sair. Voltou correndo para a portaria. Ao checar as câmeras, viu algo ainda mais perturbador. Ele mesmo aparecia parado no 4º andar, encarando a parede, imóvel, mesmo estando naquele momento sentado na guarita. A imagem tremia, e então o reflexo dele começou a sorrir. Um sorriso que não acompanhava sua expressão real. Desligou o monitor, mas o reflexo continuava ali, mesmo com a câmera desligada. Na noite seguinte, Jorge cogitou não voltar, mas o contrato previa multa e ele não podia se dar esse luxo. Levou sal grosso, água benta e uma cruz que herdara da mãe. Riu de si mesmo, achando exagero. Mas quando o relógio marcou 1h17, o interfone tocou novamente. Desta vez, silêncio do outro lado. Depois, um som, algo arranhando metal. Verificou a gravação da câmera do 4º andar. O elevador estava aberto. No interior, uma sombra borrada, como se o próprio vídeo não conseguisse capturar aquilo. Mas o mais estranho era o reflexo no espelho do elevador. Mostrava Jorge, mesmo ele não estando ali. Começou a procurar registros do prédio e encontrou uma pasta escondida no fundo do armário da guarita. Havia fotos antigas, em preto e branco, de porteiros anteriores. Todos mortos, com os rostos riscados à caneta. Apenas um estava intacto, um homem alto, de olhos escuros, identificado como Sr. Edson, 1975. Nas costas da foto, a frase: ele nunca foi embora. Só muda de forma. Jorge começou a sentir que não estava lidando com algo humano. O prédio escondia algo que se alimentava de quem tentava vigiar suas entranhas. Jorge começou a deixar bilhetes para si mesmo. Tinha medo de esquecer, como se o prédio estivesse sugando suas memórias pouco a pouco. Anotava datas, horários, sons, tudo o que via. Mas um dia, ao reler as anotações, percebeu que havia frases que não reconhecia. Eu estou aqui embaixo. Você já me viu no espelho. O 4º andar é a porta.
Essas mensagens estavam escritas com sua caligrafia, mas ele jamais lembrava de tê-las escrito. O zelador, sempre ausente, apareceu numa madrugada e disse com frieza: se continuar, ele vai te escolher. E aí, você nunca mais será só você. Jorge tentou confrontá-lo, mas o homem simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. A partir daí, Jorge passou a sonhar com corredores infinitos, todos no estilo do prédio, e portas trancadas com sangue escorrendo por baixo. Uma figura aparecia sempre ao fundo, um porteiro antigo, parado, segurando um molho de chaves que pingavam algo escuro. Quando acordava, Jorge sentia gosto de terra na boca e o chão da guarita estava molhado, como se tivesse chovido por dentro. Na penúltima noite, Jorge decidiu descer até o subsolo, o único andar que as câmeras não mostravam. Havia algo ali, algo que o chamava. Ao descer, sentiu o ar pesar e a luz piscar. O corredor do subsolo era estreito e cheio de portas metálicas. No fundo, encontrou uma porta maior, com trancas quebradas. Dentro, um arquivo antigo, com gravações de rádio, rolos de fita e documentos datilografados. Uma das fitas reproduzia vozes de porteiros anteriores, todos dizendo frases semelhantes: ele quer que vigiemos o vazio. O reflexo é a chave. Não podemos sair, não até o próximo assumir. Jorge entendeu que os porteiros não estavam apenas vigiando o prédio. Eles estavam mantendo algo contido. Algo que queria escapar. Ao voltar à portaria, viu seu reflexo no vidro da guarita sorrindo, enquanto seu rosto real estava sério. O reflexo, então, encostou a mão do outro lado do vidro. Jorge desmaiou. Acordou horas depois, com o saguão vazio e a sensação de que algo havia mudado dentro dele. Sentia-se mais leve, mas como se tivesse deixado algo importante para trás. Ou talvez, algo tivesse entrado. Jorge desapareceu 3 dias depois. Não deixou carta, aviso, nem pegadas. Apenas o uniforme dobrado sobre a mesa da guarita, e o molho de chaves pingando uma substância escura. As câmeras o mostraram pela última vez entrando no elevador às 1h17, sozinho. Mas o reflexo mostrava 2 pessoas. Desde então, o prédio Verona nunca mais conseguiu manter um porteiro por mais de 48 horas. Um deles, no segundo dia, saiu correndo e deixou o seguinte bilhete colado no vidro: o espelho não mostra quem você é. Ele mostra quem está tentando te substituir. E desde então, moradores relatam ver, durante a madrugada, um homem parado no elevador do 4º andar. Sempre de cabeça baixa. Sempre às 1h17. E o mais estranho, todos juram que ele está usando o uniforme do Jorge. Mas o rosto não é o dele. E o reflexo, agora, simplesmente, não aparece. O edifício Vitória ficava em uma esquina silenciosa, quase esquecida, do bairro central. Um prédio estreito, de 6 andares, com janelas pequenas e uma portaria tão apertada que mal cabia uma cadeira e uma mesinha com monitor. Muitos diziam que o prédio havia sido construído sobre um terreno maldito, outros afirmavam que ali funcionara um antigo sanatório, embora não existisse nenhum registro oficial disso. Mesmo assim, ninguém ficava muito tempo como porteiro. Os que entravam pediam demissão dias depois, quase sempre em silêncio. Até que um homem chamado Vicente, vindo do interior, aceitou o cargo. 45 anos, barba por fazer e olhos que já tinham visto muita coisa. Vicente era do tipo que não acreditava em assombração, até começar o turno das 3 da manhã no Vitória. Na primeira noite, tudo parecia normal. Mas às 3h33, um som metálico começou a ecoar pelo prédio. Era como se correntes arrastassem pelo último andar. Subiu para investigar, mas não encontrou nada. Só uma porta trancada, sem número, no final do corredor do 6º andar. Tentou abrir, mas a maçaneta estava quente, quase queimando sua mão. Na noite seguinte, Vicente decidiu ignorar o que havia ouvido. Mas às 3h33 em ponto, o som das correntes voltou, mais forte, como se alguém estivesse batendo nelas contra o chão. E dessa vez, as luzes do 6º andar piscaram e se apagaram nas câmeras. Quando ele tentou religar o sistema, percebeu algo estranho. A câmera da portaria mostrava a imagem de um corredor,
mas ele reconhecia que aquele não existia no prédio. Era um corredor longo, estreito, com paredes úmidas e portas trancadas com correntes. No fundo, uma sombra se movia. Vicente tentou desligar a tela, mas o botão não funcionava. Quando finalmente puxou o cabo de força, a imagem sumiu. Mas o som continuava. Agora vinha do interfone. Ele atendeu, e do outro lado ouviu apenas uma frase sussurrada, arrastada: "A porta está abrindo." No dia seguinte, ao fazer a ronda diurna, notou que a porta sem número do 6º andar estava entreaberta. Lá dentro, apenas uma cadeira de ferro, virada para a parede, e marcas no chão. Como se alguém tivesse sido arrastado dali para dentro. Vicente decidiu selar a porta com pregos. Mas sabia que aquilo não bastaria. Vicente começou a sentir mudanças sutis no prédio. O elevador, que sempre funcionava lentamente, passava a descer sozinho à noite. E as câmeras passaram a mostrar vultos de pessoas subindo escadas, mas nunca descendo. Nos papéis da portaria, começaram a aparecer nomes de visitantes que ele não registrava, com horários impossíveis. Um deles o marcou profundamente: Carla Rodrigues, visita às 3h33. Esse nome era o da filha que ele perderá anos atrás em um acidente de carro. Aquilo o abalou profundamente. Resolveu verificar as imagens da noite anterior, e no monitor viu uma mulher de vestido branco entrando pelo portão, andando até o elevador e subindo. O rosto estava desfocado, mas o andar era idêntico ao da sua filha. Vicente perdeu o sono. Começou a questionar sua sanidade. Passou a ouvir batidas atrás da parede da guarita e a encontrar cabelos loiros no chão. Cabelos que lembravam os de Carla. Foi aí que percebeu: o prédio estava usando a dor dele. Estava criando ilusões, assumindo formas, escavando sua mente até encontrar uma forma de entrar. E estava conseguindo. Numa madrugada chuvosa, Vicente foi até o 6º andar, decidido a encarar o que havia atrás daquela porta. Levou consigo uma lanterna, água benta e 1/3 da mãe. Ao abrir a porta, encontrou o mesmo cômodo de antes, mas agora com a cadeira virada para ele. No assento, uma boneca antiga, suja e com os olhos costurados. Quando ele tocou no brinquedo, as luzes do andar apagaram e a porta se fechou atrás dele. No breu, ele ouviu passos. Muitos. E então, vozes de crianças cantando uma música incompreensível. A lanterna falhou. No momento seguinte, um calor absurdo tomou o ambiente, e Vicente sentiu mãos tocando seus ombros, sua cabeça, como se dezenas de crianças invisíveis o rodeassem. Quando conseguiu acender a lanterna de novo, estava sozinho. Mas a boneca havia sumido. Ao voltar para a portaria, encontrou sobre a mesa uma foto dele segurando Carla no colo. O detalhe: ele não tinha aquela foto. E no canto inferior, rabiscado a caneta, havia algo escrito: "Ela está conosco. Venha vê-la." Vicente chorou. Pela primeira vez, pensou em abrir mão de tudo e entrar no jogo do prédio. Porque, de alguma forma, aquilo parecia verdade. Nos dias seguintes, Vicente mergulhou na obsessão. Parou de fazer ronda, dormia mal, e passava as madrugadas observando as câmeras, esperando qualquer sinal de Carla. Começou a ouvir a voz dela nos corredores, rindo, chamando-o para brincar. Às vezes, a voz vinha do interfone. Outras, do espelho do banheiro da portaria. Mas sempre às 3h33. Certa noite, encontrou um novo papel na prancheta da entrada. Entrega, Carla Rodrigues, andar 6, sala sem número. Decidido, Vicente subiu com o coração batendo como nunca. Quando abriu a porta da sala, encontrou a boneca no chão, e no canto, uma sombra encolhida, tremendo. Aproximou-se devagar. A sombra murmurava: "Pai." Aquilo foi o suficiente. Vicente se ajoelhou, chorou e disse que estava ali, que não a deixaria mais sozinha. No mesmo instante, a sala foi tomada por uma escuridão densa, e a porta se fechou com um estrondo. As câmeras apagaram. Quando os primeiros moradores desceram pela manhã, encontraram a portaria vazia. Apenas o terço sobre a mesa e uma nova anotação escrita com sangue na parede da guarita. Ele finalmente entrou. Desde o desaparecimento de Vicente, o prédio Vitória ficou sem porteiro fixo.
As empresas recusam contratos, e os moradores agora fazem rodízio para manter a entrada aberta. Mas muitos relatam sentir uma presença na sala sem número do 6º andar. A porta, antes trancada, agora permanece entreaberta, e quem passa por perto ouve risadas de criança e correntes arrastando. Alguns afirmam ver uma boneca sentada na cadeira, virada para a parede. Outros dizem que a porta se fecha sozinha toda noite às 3h33. Há relatos de entregadores que juram ter visto um homem barbudo no saguão, parado, segurando uma boneca no colo e chamando por alguém. Uma das moradoras mais antigas deixou um bilhete antes de se mudar. O prédio cria raízes em quem carrega dor. Ele se alimenta de saudade. E quando encontra alguém que perdeu mais do que tem, ele o transforma em parte dele. A foto de Vicente, que não existia no quadro de funcionários, apareceu misteriosamente ao lado das antigas. Está lá até hoje, com os olhos riscados, e um sorriso suave, como o de quem finalmente reencontrou quem procurava. O edifício Renascer foi inaugurado há apenas 5 anos, um projeto moderno, com tecnologia de ponta, fachada espelhada e um sistema de segurança que incluía reconhecimento facial, sensores de presença e vigilância 24 horas. Um contraste enorme com os prédios antigos da cidade. Mas havia algo estranho ali. Mesmo com todos os recursos, o cargo de porteiro noturno sempre estava vago. Os relatórios da administradora diziam que os funcionários não se adaptavam. Mas quem morava ali, especialmente os do Bloco B, sabia a verdade. Os porteiros saíam diferentes. O mais recente contratado foi Leandro, jovem, ambicioso, fã de tecnologia, que acreditava que tudo tinha explicação lógica. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas na madrugada de domingo, por volta das 2h47, os sensores começaram a disparar sem motivo. Corredores vazios, portas trancadas. Mas o sistema registrava movimentações constantes no 17º andar, um andar que, segundo a planta do prédio, não existia. O edifício tinha apenas 16 andares. Leandro pensou ser erro do sistema, até que a câmera recém-instalada naquela área começou a transmitir uma imagem turva. Um corredor cinza, mal iluminado, com uma porta no final. E alguém parado diante dela. Leandro reiniciou o sistema. As imagens sumiram. Mas, ao consultar os registros, encontrou algo ainda mais bizarro. Movimentações frequentes no andar 17, sempre entre 2h e 33h30, com o mesmo padrão, passos registrados indo até o final do corredor e desaparecendo. Intrigado, buscou no histórico e descobriu que todos os porteiros anteriores começaram a ter problemas exatamente depois de notar aquele andar inexistente. Alguns ligaram para familiares dizendo que estavam sendo chamados, outros simplesmente não voltaram para casa após o turno. Leandro decidiu investigar por conta própria. Usou o acesso interno da manutenção, passou pelas escadas técnicas e, para sua surpresa, entre os andares 16 e a cobertura, havia um pequeno lance de degraus que não constava em nenhum projeto. Subiu. A porta era de ferro, sem número, com uma fechadura eletrônica que não pertencia ao sistema original. Tentou abri-la, sem sucesso. Mas ao se aproximar, ouviu do outro lado um som contínuo, metálico, como se algo estivesse girando em círculos. Ao voltar para a portaria, notou que todos os relógios haviam parado exatamente às 2h47. E a câmera da entrada mostrava ele, entrando novamente no prédio, mesmo sem ter saído. Na noite seguinte, Leandro preparou-se com uma lanterna potente e uma câmera portátil. Decidiu que gravaria tudo. Voltou ao local, subiu os degraus até a porta do suposto 17º andar e percebeu que ela estava entreaberta. Uma névoa fina escapava pelas frestas. Ao empurrar a porta, foi tomado por um cheiro forte de ferrugem e madeira queimada. O corredor era idêntico ao que vira na câmera. Paredes sem pintura, fios expostos, e ao fundo uma porta de madeira escura, com um número esculpido em baixo relevo. *****. Leandro seguiu até ela, filmando tudo. Quando estendeu a mão para tocar a maçaneta, ouviu uma respiração do outro lado. Deu um passo para trás, mas a porta se abriu sozinha. Lá dentro, um quarto vazio, com paredes revestidas de espelhos. No centro, uma cadeira e uma mesa com dezenas de crachás. Todos com nomes de antigos porteiros do prédio.
Leandro reconheceu 2 deles, ambos desaparecidos meses antes. Um dos espelhos se iluminou, e nele, Leandro viu seu reflexo com olhos escurecidos e a boca costurada. Quando virou-se para correr, a porta atrás dele havia sumido. Ele estava preso. Desesperado, tentou quebrar os espelhos, mas eles não rachavam. Cada imagem refletida mostrava momentos diferentes da sua vida, não como lembranças, mas como se fossem versões alternativas dele mesmo. Em uma, ele estava de terno, em outra, estava machucado, e em uma terceira, seu corpo jazia caído na portaria do prédio. Ouviu uma voz feminina ecoar dentro da sala: "Você foi escolhido. Agora precisa vigiar o tempo." E com isso, todos os espelhos começaram a mostrar o mesmo reflexo: Leandro envelhecendo, em tempo acelerado, até virar poeira. Quando fechou os olhos, sentiu a cadeira atrás de si empurrá-lo até sentar. A mesa acendeu com uma luz branca vinda de baixo, revelando um novo crachá, com seu nome, sua foto, e a palavra permanente escrita em vermelho. Ele gritou, mas o som não saía. Os espelhos começaram a vibrar, e então, tudo escureceu. Horas depois, Leandro acordou na portaria, suando, como se tivesse tido um pesadelo. Mas, ao olhar no relógio, eram 2h47. Exatamente o mesmo horário de antes. E seu crachá agora tinha a palavra fixo gravada a laser. Nos dias seguintes, Leandro passou a agir de forma diferente. Dormia menos, comia pouco, e dizia frases desconexas aos colegas da empresa. Começou a escrever símbolos estranhos em seu caderno de turno, misturando idiomas e datas futuras. Relatórios dele mencionavam visitantes inexistentes, entregas de objetos que nunca chegaram e nomes que ninguém conhecia. Mas o mais perturbador foi quando ele disse a um morador: "O tempo está vazando. Eu preciso conter." Certa noite, o sistema de segurança registrou uma sequência de imagens bizarras. Leandro andando pelos corredores, mas em diferentes roupas e idades. Em um vídeo, parecia com 50 anos. Em outro, tinha menos de 20. Sempre com o mesmo olhar fixo. Os moradores começaram a se sentir observados. Alguns diziam que viam Leandro parado no corredor, mesmo quando ele estava na portaria. Outros afirmavam que ouviam passos entre os andares mesmo com o elevador parado. O prédio parecia estar fora de sincronia, como se o tempo ali estivesse fragmentado. Leandro agora escrevia nas paredes da guarita: "O 17º não é um andar. É uma ruptura." Após um mês, Leandro desapareceu. Nenhuma câmera o registrou saindo. A última imagem foi às 2h47, com ele caminhando em direção à escada de serviço com um crachá antigo na mão. No dia seguinte, o zelador encontrou a portaria trancada por dentro, e no chão, um novo crachá. Nele, o nome Leandro havia sido substituído por Guardião. Desde então, toda tentativa de instalar câmeras entre o 16º andar e a cobertura falha. As gravações se apagam, os cabos queimam. Funcionários da manutenção recusam subir após a meia-noite. E os novos porteiros nem são informados sobre o andar inexistente. Mas sempre que alguém menciona o número 17, as luzes da portaria piscam. Alguns moradores relatam ver, de madrugada, um homem parado em frente ao elevador com crachá no peito e olhos completamente negros. Outros garantem que, às 2h47, um som metálico ainda ecoa no prédio, o som de correntes rodando como relógios antigos. E quem escuta, sente que parte de si envelheceu há alguns anos. Um aviso silencioso de que o tempo ali não corre como no resto do mundo. E que Leandro ainda vigia. O edifício Belvedere, construído no topo de uma colina esquecida da cidade, era um prédio isolado, cercado por vegetação densa e sem vizinhos próximos. A estrada que levava até ele era estreita, mal asfaltada e envolta por neblina constante. Os moradores mais antigos diziam que o terreno já era maldito antes mesmo da primeira pedra ser colocada. Mas mesmo assim, o prédio funcionava misteriosamente sempre cheio, com moradores que raramente eram vistos e uma portaria pequena, de tijolos escurecidos pelo tempo. Foi ali que Marcos, ex-militar e recém-chegado à cidade, conseguiu emprego como porteiro noturno. O anúncio prometia um salário acima da média, mas exigia uma única condição:
não abandonar o posto entre meia-noite e 6 da manhã. O que Marcos não sabia é que, naquela portaria, o que ele precisaria vigiar não era exatamente o prédio, e sim o que morava embaixo dele. Já na primeira noite, percebeu algo estranho. Às 4h44, todas as lâmpadas do corredor do subsolo apagaram juntas, e o alarme da garagem tocou, mas ninguém saiu ou entrou. Ao checar as imagens, a câmera mostrava um túnel que não constava na planta original. E, parado na entrada, um homem sem rosto. Marcos decidiu investigar pessoalmente. Desceu pelas escadas de serviço até o subsolo, onde encontrou uma porta de ferro enferrujada, escondida atrás de um painel de madeira. A fechadura estava estourada, como se alguém ou algo tivesse forçado a entrada de dentro para fora. Ao abrir, deparou-se com um corredor úmido, iluminado por pequenas lâmpadas vermelhas que piscavam. O ar era denso, quente e cheirava a mofo e terra molhada. Mais à frente, uma segunda porta de madeira, desta vez trancada com correntes. Marcos não tinha chave, mas ao se aproximar, escutou uma voz abafada chamando por seu nome. Voltou à portaria perturbado, e ali encontrou uma pasta sobre sua mesa, com seu nome escrito à mão. Dentro, havia fotos de antigos porteiros do prédio, todos desaparecidos, e um documento com uma lista de horários. Um dos horários estava circulado em vermelho, 4h44. E ao lado, escrito em letras tremidas: quando ele bater, não abra. Quando ele chamar, não escute. Se ouvir o seu nome, já é tarde. Marcos tentou não acreditar, mas sabia, no fundo, que aquele turno era diferente de tudo que já enfrentará na vida. Nas noites seguintes, Marcos começou a perceber uma rotina perturbadora. Sempre às 4h44, as luzes oscilavam, a temperatura caía, e o interfone tocava, mas não havia ninguém do outro lado. E o mais estranho, toda madrugada, alguém assinava o livro de visitas. Com a mesma letra, o mesmo nome: convidado do subsolo. Tentou bloquear a entrada do corredor secreto com armários e tábuas, mas sempre encontrava o caminho limpo e desobstruído na noite seguinte. Cansado, decidiu conversar com os moradores. Bateu de porta em porta, mas ninguém respondia. Todos os apartamentos pareciam vazios. No 302, ouviu sons de uma televisão ligada e uma criança rindo. Mas, ao espiar pela janela, viu o reflexo de uma mulher parada, de cabeça baixa, encarando a parede. Ela usava o mesmo uniforme de porteiro que ele. Quando voltou à guarita, encontrou um espelho sobre a mesa, um que não estava ali antes, e, ao olhar para ele, seu reflexo piscava com um leve atraso. Pequenas falhas de sincronização. Marcos sentiu que começava a ser substituído. Que alguém, ou alguma coisa, já estava tentando ocupar seu lugar, aos poucos. Certo dia, Marcos decidiu vasculhar os arquivos antigos do prédio. No porão da administração, encontrou uma caixa de madeira com documentos de fundação. Entre plantas baixas e registros de moradores, havia um dossiê carimbado com letras vermelhas: acesso restrito projeto Porta 9. Nele, engenheiros relatavam que, durante as escavações para a fundação do Belvedere, encontraram uma galeria subterrânea de origem desconhecida. Nenhuma ligação com o sistema de esgoto, nenhuma estrutura identificável, apenas túneis de pedra e marcas circulares nas paredes. Um dos relatórios falava de uma porta que respirava. Após o achado, o projeto original foi alterado, e a entrada para o subterrâneo foi selada. Mas mesmo assim, coisas começaram a acontecer: sons, vozes, desaparecimentos. E então, a decisão: manter sempre um vigilante, um porteiro, durante a noite. Alguém que estivesse ali apenas para impedir que o que vive abaixo saísse. Marcos entendeu que não foi contratado para proteger os moradores, mas para mantê-los trancados com algo. E que aquele horário marcado em vermelho, 4h44, não era aleatório. Era o momento em que a porta respirava mais fundo. Na madrugada seguinte, Marcos preparou tudo. Armado com lanternas, câmeras e seu antigo colete à prova de balas, desceu novamente ao subsolo decidido a filmar tudo. Às 4h43, a porta começou a vibrar, e uma fumaça escura escapava pelas frestas. Quando deu 4h44, o trinco se quebrou sozinho. A porta se abriu lentamente, revelando um salão circular, revestido de pedra negra,
com símbolos antigos entalhados por todo lado. No centro, havia uma mesa de pedra, e sobre ela, o livro de visitas. Um livro imenso, grosso, com capa de couro humano. Marcos folheou as páginas e viu nomes, milhares deles, alguns riscados, outros com datas futuras. O último nome ali era o dele. E a data, aquela madrugada. Ele tentou fugir, mas uma figura alta, sem rosto, envolta em uma espécie de véu feito de sombras, surgiu atrás da mesa. Não se moveu, apenas apontou para o livro. Então, de dentro das paredes, vozes começaram a chamar por ele. Eram centenas, algumas reconhecíveis, como a voz da própria mãe, falecida há anos. Marcos gritou, correu, e quando saiu da sala, a porta se fechou com um estrondo. Mas agora, o corredor do prédio não era mais o mesmo. Desde então, ninguém mais viu Marcos. Sua ficha sumiu dos registros da empresa, seu nome foi removido do contrato de trabalho, e a câmera da portaria apenas exibe uma imagem estática ele sentado, imóvel, com os olhos negros e a boca levemente entreaberta. Toda madrugada, às 4h44, o sistema de segurança trava, e as luzes do prédio se apagam por exatos 44 segundos. Moradores relatam ouvir passos no subsolo, correntes e vozes chamando por diferentes nomes. Um novo porteiro foi contratado semanas depois, mas abandonou o posto na primeira noite, deixando para trás uma frase rabiscada no vidro da guarita: "A porta respira." E quando ela abrir de novo, ninguém sobe mais. O edifício Belvedere segue funcionando, como se nada tivesse acontecido. Mas os mais atentos sabem que há uma janela no último andar que nunca se acende. E que, na portaria, por mais que troquem os profissionais, sempre há alguém sentado no fundo da sala, onde a luz não alcança, observando, esperando o próximo horário. Porque no Belvedere, o porteiro não é um funcionário. Ele é o lacre. E quando o lacre cede, o que respira por trás da porta volta a andar entre os andares. O residencial Aurora era um daqueles prédios boutique, recém-construídos em um bairro antigo da cidade. De arquitetura moderna, fachada espelhada e design minimalista, ele contrastava com os casarões antigos ao redor. A administradora se gabava de ter o sistema de segurança mais avançado da região, com portaria remota, vigilância 360 graus e uma central de monitoramento conectada à nuvem. O que os anúncios não diziam é que, desde a inauguração, os porteiros noturnos remotos relatavam falhas inexplicáveis, câmeras que travavam às 5h16, alarmes que disparavam sem motivo, vultos em áreas onde não deveria haver ninguém. Por isso, decidiram contratar um profissional para vigiar o prédio fisicamente. Foi quando Aline, uma ex-policial militar em busca de recomeço, aceitou o cargo. Inteligente, cética e rigorosa, ela não se abalava com boatos. Mas logo na sua primeira noite, viu algo que a fez duvidar da própria razão. Às 5h16 em ponto, uma figura apareceu na tela da câmera da cobertura. Uma mulher de branco, parada na varanda, com o rosto coberto por véu. Aline subiu para investigar. Ao chegar, a porta estava destrancada, mas o apartamento nunca havia sido vendido. Estava completamente vazio. Intrigada, Aline voltou para a portaria e checou os registros. O apartamento da cobertura, o 1601, constava como fora de uso, sem matrícula ativa e sem dono. A ficha dizia: indisponível para ocupação até segunda ordem. Ela tentou contato com a administradora, mas ninguém atendeu. Quando voltou às câmeras, percebeu que todas as imagens das 5h16 haviam sido apagadas automaticamente. A única gravação que restava era de 1 minuto antes, mostrando a varanda da cobertura vazia. Até que, do nada, a imagem travava e, em seguida, reaparecia com a mulher de véu olhando para a câmera. No dia seguinte, Aline comentou com o zelador, um senhor chamado Osvaldo, que trabalhava ali desde as obras. Ele empalideceu e respondeu com poucas palavras: "Se você a viu, vai voltar." Quando ela insistiu, ele completou: "Ela só aparece para os que ainda podem ser levados." Aline achou tudo estranho, mas não podia negar. Algo fora do comum estava acontecendo. Decidiu instalar uma câmera secreta no corredor da cobertura, independente do sistema oficial. E naquela noite, às 5h16,
A câmera captou uma mão pálida abrindo a porta do 1601 por dentro, mesmo estando trancada por fora. Nos dias seguintes, Aline mergulhou nos arquivos do prédio. Descobriu que, durante a construção, um dos engenheiros-chefe desapareceu misteriosamente, e os trabalhadores evitavam a cobertura, alegando sentir calafrios e ouvir sussurros. Um deles chegou a pular do 8º andar sem motivo aparente. O caso foi abafado. Mais estranho ainda foi quando Aline acessou as gravações de porteiros anteriores e notou um padrão. Todos relatavam sonhos semelhantes com a mulher de véu, antes de pedirem demissão. Um deles deixou um áudio perturbador. Ela me chamou pelo nome. Ela sabia quem eu era. Ela disse que já me esperava. Aline, mesmo resistente, começou a ter pesadelos com o mesmo cenário. Um corredor branco, portas numeradas do 1601 ao 1606, e no final, um espelho onde ela se via vestida com um uniforme de porteira, mas com os olhos fechados e os braços cruzados sobre o peito, como em um velório. No reflexo, atrás dela, sempre a mulher de véu. Na terceira noite de sonho, Aline acordou com o interfone tocando. Atendeu com a respiração acelerada. A voz do outro lado sussurrou: "Você está pronta." Aline começou a desconfiar de tudo. Evitava espelhos, passava as noites olhando fixamente as câmeras e mantinha um crucifixo pendurado no pescoço. Mas a presença parecia cada vez mais próxima. Uma madrugada, enquanto fazia ronda pelos andares, sentiu a temperatura cair subitamente. No 16º, ouviu passos lentos atrás de si. Quando se virou, o corredor estava vazio. Mas, no chão, um rastro de água levava até a porta do 1601. Tocou na maçaneta gelada como gelo. Quando abriu, o apartamento estava todo mobiliado, diferente de como era antes. No centro da sala, uma mesa de jantar com pratos servidos, como se uma refeição estivesse prestes a acontecer. Ao fundo, uma mulher sentada, de costas, cabelos longos cobrindo o véu. Aline se aproximou devagar, tremendo, e ao tocá-la no ombro, a figura virou-se num estalo. O rosto era o dela mesma, só que pálido, sem olhos e com a boca costurada. Aline desmaiou. Acordou na portaria, sozinha. Mas sobre sua mesa, havia um guardanapo com as iniciais AMR, suas próprias iniciais e vestígios de batom vermelho. Sem saber o que era sonho e o que era real, Aline começou a perder a noção do tempo. Dormia sem perceber, acordava em lugares diferentes do turno, e via sua imagem refletida nos monitores mesmo quando não estava diante deles. Pediu ajuda à empresa, mas disseram que ela ainda não tinha cumprido o ciclo. Aquilo a deixou em pânico. O zelador Osvaldo foi o único que tentou explicar. A mulher do 1601 aparece para quem está em transição. Para quem já foi tocado pela casa. Ela não mata. Ela assume. Aline exigiu saber mais, e ele, tremendo, entregou uma foto antiga. Uma mulher vestida como porteira, parada na portaria do mesmo prédio, anos antes da construção terminar. A legenda escrita à mão dizia: inspiração do projeto, Aurora Moura Ribeiro, fundadora. Aline entendeu. O prédio tinha nome de mulher porque foi construído em homenagem à falecida esposa do dono do terreno. Uma mulher que havia enlouquecido, se jogado do topo e sido enterrada ali mesmo, sob a fundação. E todos os anos, no mês do aniversário da morte dela, ela voltava à procura de uma substituta. Alguém com dor. Alguém que sentisse culpa. Alguém como Aline. Na última noite de Aline, o prédio inteiro ficou em silêncio. Nenhum interfone tocou. Nenhuma câmera falhou. Às 5h16, todas as luzes do 16º andar acenderam sozinhas. As portas dos apartamentos se abriram, e as câmeras captaram apenas uma imagem. Aline, caminhando em direção à porta 1601, vestida com um uniforme branco, véu cobrindo o rosto. No reflexo das janelas, sua imagem ia sumindo aos poucos. Quando o turno da manhã chegou, não havia sinal dela. Seu crachá estava sobre a mesa, junto a um espelho pequeno e trincado. Desde então, a portaria do Aurora passou a operar remotamente de novo. Ninguém mais aceita o turno da noite. E agora, toda vez que o relógio marca 5h16, a câmera da cobertura mostra a varanda ocupada por uma mulher de véu, parada, imóvel, olhando para a cidade. Quando tentam ampliar o rosto, a imagem falha.
Mas técnicos garantem que, por um breve segundo, o sistema mostra o nome de identificação da figura, AMR, o mesmo das iniciais deixadas no guardanapo. E quem observa por tempo demais, começa a sonhar com o corredor branco. Começa a ouvir o interfone tocar. E jura, com lágrimas nos olhos, que ela está chamando. E já sabe seu nome. O condomínio Monte das Palmeiras era um prédio antigo, porém imponente, localizado numa rua arborizada e silenciosa. Sua fachada de pedras claras escondia o fato de que ali, há mais de 4 décadas, um assassinato triplo havia manchado para sempre o passado do edifício. 3 porteiros diferentes morreram em um intervalo de apenas uma semana, todos encontrados em suas guaritas com expressões congeladas de pavor e os olhos completamente negros. O caso foi abafado, e o prédio seguiu em funcionamento, mas com uma política clara. Porteiros noturnos só poderiam trabalhar por turnos rotativos, de no máximo 3 dias seguidos. Era a forma que a administração encontrou para evitar acontecimentos, como eles diziam. Um jovem chamado Bruno, recém-saído do serviço militar, foi escalado para cobrir o plantão de um colega adoentado. Era sua primeira vez ali. Recebeu apenas uma instrução ao assumir o posto: não olhe para a porta 01. Sem entender, Bruno achou que fosse uma brincadeira interna. Mas quando viu a tal porta 01 pelas câmeras, uma porta de metal, no fundo do corredor da garagem, sentiu o estômago revirar. Porque a porta não fazia parte da arquitetura do prédio. Era velha, com dobradiças enferrujadas, e parecia respirar. Na primeira noite, Bruno fez sua ronda normalmente. Tudo parecia calmo, os andares silenciosos, os moradores dormindo. Mas, às 2h14 da manhã, a câmera da garagem travou. Quando retornou, a imagem mostrava a porta 01 entreaberta. Da fresta, algo escorria, uma substância escura, viscosa, como graxa misturada com sangue. Bruno desceu correndo, mas ao chegar ao local, a porta estava fechada. No chão, nada. Apenas o cheiro de ferro oxidado e um leve zumbido, como se milhares de moscas estivessem escondidas dentro das paredes. Voltou à guarita e, sobre sua mesa, encontrou um bilhete que não estava ali antes. Em letras tremidas, estava escrito: primeira noite, curiosidade. Segunda, dúvida. Terceira, aceitação. Bruno tentou ignorar. Achou que fosse algum trote interno. Mas no fundo, sentia que aquela porta não deveria existir. E que alguém, ou algo, lá dentro, sabia que ele a tinha visto. No dia seguinte, procurou o zelador, um homem idoso que apenas abaixou a cabeça e disse: não se aproxima. Ela te viu. Bruno começou a suspeitar que seu turno não era uma substituição qualquer. Ele fora escolhido. Na noite seguinte, exatamente às 2h14, a mesma sequência se repetiu. A câmera falhou, e quando voltou, a porta estava aberta. Dessa vez, uma figura em pé diante dela. Alta, magra, envolta por algo que parecia tecido úmido e em frangalhos. A cabeça pendia para o lado, e o rosto era coberto por uma sombra estática, como se nem o sistema conseguisse registrar o que havia ali. Bruno pausou o vídeo e aumentou o contraste. Ao fundo da imagem, na parede, uma palavra escrita com o mesmo líquido escuro da noite anterior: permissão. Na mesma hora, o interfone tocou. Ele atendeu, e uma voz infantil perguntou: posso sair agora? Bruno desligou, tremendo. Decidiu trancar a guarita e não sair mais até o amanhecer. Mas os monitores começaram a desligar um a um, até restar apenas a imagem da porta 01. Na tela, a figura agora caminhava pelo corredor da garagem, arrastando algo pesado. E quando passou diante da câmera, por um milésimo de segundo, Bruno viu seu próprio rosto refletido na parede atrás dela com os olhos negros, iguais aos dos porteiros mortos no passado. Bruno cogitou abandonar o turno. Mas o que o impediu foi algo que encontrou no fundo da gaveta da guarita, um diário antigo, datado de 1981. Era de um porteiro chamado Eduardo, que descrevia acontecimentos idênticos. Falava da porta que aparecia sozinha, das câmeras que falhavam sempre no mesmo horário, das vozes, dos reflexos distorcidos. O último trecho do diário dizia: a porta é um portal.
Ela só precisa de uma aceitação, um olhar fixo, uma mente enfraquecida. Bruno entendeu que a função de porteiro ali não era apenas garantir a segurança do prédio. Era manter a porta fechada. E ele estava falhando. Às 2h14, sentiu uma pressão nos ouvidos, como se o ar tivesse ficado mais denso. A imagem da câmera surgiu sozinha no monitor. A porta 01 aberta e a figura agora dentro da garagem. Mas o que mais apavorou Bruno foi perceber que, atrás dela, o interior da porta não era um cômodo. Era um corredor sem fim, com centenas de outras portas, todas ligeiramente entreabertas. Como se outros prédios, outros mundos, também estivessem conectados àquilo. E ele havia dado o primeiro passo para ativá-la. Bruno decidiu enfrentar a origem do mal. Munido de uma lanterna, um rádio e o diário de Eduardo, desceu até a garagem e ficou diante da porta 01. Sentia o ar gelado escapando pelas frestas. As paredes vibravam com um som grave e repetitivo como uma respiração monstruosa. Ele colocou a mão na maçaneta e imediatamente ouviu a voz da própria mãe, morta anos antes, dizendo: "Filho, volta para casa." Engoliu em seco e empurrou a porta. O corredor do outro lado era feito de concreto úmido, iluminado por uma luz avermelhada vinda de cima. As paredes estavam cobertas por inscrições feitas com unhas, todas repetindo o mesmo nome: Bruno. Ao fundo, alguém o chamava. Era a mesma voz infantil do interfone. Ele seguiu por alguns metros até ver uma figura sentada no chão, com as costas viradas. Quando se aproximou, viu que era ele mesmo, ajoelhado, sangrando pelos olhos, murmurando uma única palavra: "Fecha." Bruno correu de volta e bateu a porta com força. Mas sabia que já era tarde demais. Parte dele havia entrado. E não tinha voltado com ele. Na manhã seguinte, os zeladores encontraram a portaria vazia. Os monitores estavam desligados, e a gravação da madrugada inteira estava corrompida. No caderno de ocorrências, apenas uma frase escrita com caneta vermelha: "A porta foi aberta." Ninguém conseguiu contato com Bruno. O sistema de RH dizia que ele nunca havia sido contratado. Seu nome não constava em nenhum banco de dados. Mas o mais bizarro foi quando, semanas depois, um novo porteiro tirou uma foto da garagem para relatar um vazamento. Na imagem, ao fundo, estava a porta 01, e diante dela, uma figura parada, imóvel, com o rosto coberto por sombra. Técnicos tentaram remover a porta, mas descobriram que não havia nada atrás dela, apenas concreto sólido. Mesmo assim, às 2h14 da manhã, o sistema sempre trava. A câmera falha. E no dia seguinte, a mesma figura aparece novamente, um pouco mais próxima. Porteiros atuais têm recebido bilhetes anônimos: "Não olhe para a porta." Mas já é tarde. A porta 01 existe em todos os edifícios. Basta que alguém a veja. Basta que alguém a reconheça. E, assim, ela se abre mais uma vez. O edifício Solaris, localizado em uma região movimentada da cidade, era conhecido por sua arquitetura futurista e seus sistemas automatizados, onde quase nada era feito manualmente. A portaria funcionava 24 horas, mas nos últimos meses, o turno noturno vinha sendo coberto por um sistema automatizado, sem a presença física de um porteiro. A empresa de segurança decidiu, entretanto, reinstalar um funcionário, após relatos estranhos de moradores sobre ruídos e sombras na área comum. Foi então que Clara, uma jovem recém-formada em segurança eletrônica, aceitou o trabalho. Seu papel era monitorar as câmeras e realizar rondas rápidas, além de testar os novos sistemas de vigilância. Na sua primeira noite, Clara notou algo estranho no monitor do 12º andar. Uma porta que não existia na planta do edifício aparecia aberta e um vulto rapidamente desaparecia pelo corredor. Curiosa, resolveu investigar pessoalmente. Ao subir ao 12º andar, a porta misteriosa não estava lá, mas uma forte sensação de frio tomou conta do local. Ao retornar à portaria, percebeu que a câmera estava gravando algo diferente, uma sombra escura movendo-se atrás dela. No dia seguinte, Clara pesquisou o histórico do edifício Solaris e descobriu que, durante sua construção, um acidente terrível havia ocorrido,
Um dos trabalhadores caiu do 12º andar e morreu na hora, mas seu corpo nunca foi encontrado. Contavam os antigos moradores que, desde então, o 12º andar tinha sido palco de fenômenos inexplicáveis. Clara voltou ao prédio determinada a investigar. No monitor, a porta misteriosa continuava aparecendo e desaparecendo, sempre às 3h03 da manhã. Durante a ronda, ela percebeu uma fissura fina na parede ao lado do elevador, como se fosse uma fresta para outro espaço. Quando tocou nela, sentiu um arrepio que percorreu toda a espinha. Naquela noite, os alarmes dispararam sozinhos e as luzes começaram a piscar sem motivo. Clara tentou acessar as câmeras, mas elas não mostravam nada além de um corredor escuro, sem fim, onde sussurros podiam ser ouvidos. Cada vez mais envolvida, Clara decidiu ficar após o turno para monitorar o sistema durante toda a madrugada. Por volta das 3h03, uma voz feminina começou a cantar uma canção antiga pelos alto-falantes do prédio. O som ecoava vazio e, ao mesmo tempo, preenchia o ambiente com uma melancolia profunda. No monitor, a porta misteriosa se abriu lentamente, revelando um corredor iluminado por velas. No final, uma figura encapuzada movia-se em direção à câmera. Clara sentiu uma mão fria tocar seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém. Ao olhar para o monitor novamente, percebeu que a figura se aproximava cada vez mais. Antes que a imagem ficasse completamente desfocada, um nome apareceu sobreposto na tela: Laura. Um nome familiar para Clara. Um nome que ela achava ter esquecido para sempre. Clara lembrou-se então da irmã mais velha, desaparecida misteriosamente quando tinha apenas 10 anos. Nunca tiveram explicação para o sumiço de Laura, e a família se desfez aos poucos com o trauma. Tudo parecia estar conectado. Agora, Clara via a irmã em algum lugar entre a realidade e o desconhecido. Decidiu então que precisava abrir a porta, custasse o que custasse. Usando um cartão de acesso roubado, ela conseguiu abrir a porta que aparecia nos monitores, que agora ficava no 12º andar, embora não existisse fisicamente. Entrou no corredor de velas, sentindo o chão frio sob os pés, e ouviu a voz da irmã chamando seu nome em um sussurro distante. Seguiu o som até uma sala escura, onde uma cadeira de balanço se movia sozinha. Sentada nela, a figura encapuzada tirou o capuz, revelando o rosto de Laura, pálida, com olhos brilhantes e um sorriso triste. Laura falou pouco, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara: você também pode ficar. Clara tentou recuar, mas sentiu uma força invisível segurá-la no lugar. A sala começou a se fechar, as paredes se aproximavam e as velas se apagaram uma a uma. A irmã desapareceu, deixando apenas o cheiro de flores murchas. Clara gritou, e tudo ficou em silêncio. Quando os primeiros moradores chegaram no turno da manhã, encontraram a portaria vazia e os monitores desligados. Nas câmeras, as imagens da noite mostravam Clara entrando no corredor das velas e nunca mais saindo. No lugar do seu crachá, havia uma fotografia antiga, amarelada, de uma menina com os olhos brilhantes à imagem da irmã desaparecida. A empresa de segurança retirou Clara do sistema, mas os moradores dos solares continuam relatando que, às 3h03, a porta misteriosa se abre sozinha, convidando para um mundo onde o tempo parece parar. Desde então, nenhum porteiro noturno conseguiu ficar mais de uma semana no edifício Solaris. O sistema automatizado, embora eficiente durante o dia, falha sistematicamente na madrugada, especialmente às 3h03. Muitos moradores evitam usar o elevador após essa hora, e a portaria só aceita visitantes até às 22 horas. Alguns afirmam que, quando a porta se abre, ouvem o canto da irmã de Clara ecoando pelos corredores, chamando novos nomes. E quem escuta esse chamado, dizem, nunca mais volta a ser o mesmo. A fotografia da menina com os olhos brilhantes foi deixada na sala de segurança, e quem observa por tempo demais jura sentir um toque gelado no ombro e um sussurro doce e assustador: fique comigo. O edifício Solaris não é apenas um lugar para morar. É uma prisão para almas perdidas. E Clara tornou-se parte dessa história para sempre. O edifício Vista Serena era um prédio novo, erguido em uma região antes rural, que aos poucos vinha se urbanizando. Com seus 12 andares, a construção atraía famílias jovens e profissionais que buscavam tranquilidade longe do centro agitado da cidade.
Porém, a portaria, apesar de moderna, tinha uma fama obscura. Em todas as noites, o sistema de segurança registrava um visitante não autorizado às 3h33 da madrugada, sempre alguém vestindo roupas antigas, de época, que desaparecia antes da chegada da equipe de segurança. Os porteiros da noite começaram a se recusar a assumir o turno, alegando sentir presenças estranhas e ouvir sussurros que pareciam vir das paredes. Foi então que Paulo, um porteiro experiente, aceitou o trabalho. Cético, ele pensava que tudo não passava de boatos. Na sua primeira noite, às 3h33, ouviu passos ecoando pelo corredor da entrada, mesmo sem ninguém visível pelas câmeras. Decidido a descobrir a verdade, Paulo saiu da guarita para investigar. Ao caminhar pelos corredores, sentiu uma brisa gelada e viu um vulto vestido com roupas antigas, parada no hall principal. A figura não tinha rosto visível, apenas uma sombra escura onde deveria estar o rosto. Paulo tentou falar, mas sua voz falhou. O vulto desapareceu ao atravessar uma parede, deixando para trás um som de risadas infantis e um perfume de flores murchas. De volta à guarita, Paulo percebeu que as câmeras haviam sido desligadas por alguns minutos, e quando ligaram, mostravam imagens distorcidas, com sombras dançando nas paredes. No registro, viu que o vulto apareceu exatamente às 3h33. Decidiu pesquisar a história do terreno onde o edifício fora construído e descobriu que ali havia uma antiga fazenda, onde, décadas atrás, uma tragédia havia ocorrido. Uma criança desaparecera misteriosamente e seu corpo nunca fora encontrado. Paulo começou a sentir os efeitos daquilo. Noites sem sono, visões de crianças brincando em locais que não existiam no prédio, sussurros que o chamavam pelo nome. Em uma dessas noites, ouviu uma voz doce que dizia: "Venha brincar comigo." A voz vinha do porão, uma área que estava interditada por obras. Mesmo sabendo do perigo, desceu até lá. O porão estava frio e úmido, iluminado apenas por uma lanterna fraca. No fundo, uma pequena porta de madeira que nunca havia visto antes. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um quarto vazio, com brinquedos antigos espalhados pelo chão. No centro, um ursinho de pelúcia sujo e desgastado que parecia estar olhando para ele. De repente, a porta se fechou sozinha, e uma risada infantil ecoou no ambiente. Preso no quarto, Paulo sentiu a presença da criança. As paredes começaram a se fechar lentamente, e ele ouviu uma voz dizer: "Fique para sempre." Tentando manter a calma, lembrou-se do celular no bolso. Ligou para a administração, mas a ligação caiu. As luzes começaram a piscar, e o ursinho de pelúcia se moveu, virando-se para ele com olhos negros e vazios. Paulo gritou, tentou abrir a porta com força, e finalmente conseguiu escapar, caindo no corredor do porão. Ao olhar para trás, viu a porta se fechando, como se tivesse vida própria. Naquela noite, ele decidiu que precisava sair dali, mas sabia que algo já o acompanhava. Uma sombra que se agarrara a ele no momento em que abriu a porta misteriosa. Nos dias seguintes, Paulo percebeu que a sombra o seguia por todos os lugares. Em casa, no trabalho, até no espelho parecia estar presente. Os moradores começaram a relatar sons estranhos vindos do porão, e os equipamentos de segurança captavam imagens de uma criança correndo pelos corredores, embora ninguém visse nada ao verificar. Paulo tentou avisar a administração, mas foi ignorado. Sentia-se cada vez mais exausto, como se estivesse perdendo o controle sobre seu próprio corpo. Em uma noite, enquanto monitorava as câmeras, viu seu próprio reflexo sorrir para ele, mesmo estando parado. A sombra da criança apareceu atrás dele no vídeo e sussurrou: "Agora você é meu." Paulo tentou fugir, mas a sombra entrou em seu corpo, e ele desmaiou na guarita. Na manhã seguinte, os zeladores encontraram Paulo desacordado, com olhos completamente negros, sentado na guarita. Desde então, ninguém mais quis assumir o turno noturno no edifício Vista Serena. O sistema automatizado funciona durante o dia, mas à noite, as câmeras frequentemente falham e captam figuras sombrias. Moradores evitam o porão, e rumores dizem que, às 3h33, a criança desaparecida volta para buscar companhia. Paulo nunca mais foi o mesmo. E aqueles que cruzam com ele afirmam que, ao olhar nos olhos dele, sentem o frio da morte. O edifício Vista Serena guarda um segredo sombrio, e o porteiro agora é apenas uma sombra daquele que um dia foi humano. Quem assumir o turno da noite estará, inevitavelmente,
fazendo parte da história.